Gente, estamos vivendo uma época extremamente difícil, né? Às vezes o ser humano não ajuda também, essa é a verdade. Sempre começa com o ser humano. A gente que dá o primeiro passo para errar, para acertar, a gente é que tem que dar o primeiro passo. E a gente está com chuva. E hoje já percebeu, não sei se vocês perceberam, o clima já estava diferente, né? Tá sol lá fora agora, nesse exato momento? Aí o que que acontece? Chuva e sol, pocinhas d'água. Você esquece, dá um tempo, aí vem aquele bichinho, dá uma picadinha e a dengue. Só que a dengue, gente, as pessoas falam da doença, falam do que ela pode trazer para a saúde da pessoa, né, e transformar em doença. E as pessoas não pensam que ela traz também o óbito. E muitas vezes pode trazer determinadas doenças que acabam ficando aí e que muitas vezes você desconhece, nem imagina que foi por causa da dengue. Não vamos falar de dengue nesse aspecto, mas vamos falar de remédios. E tem muitas pessoas que às vezes saem divulgando determinadas situações que acontecem e não para pensar, pode ter sido um remédio que você tomou e não era para você ter tomado. Hoje nós vamos entender com o Roberto Gomes, farmacêutico, os cuidados que a gente tem que ter e como a gente tem que entender essa história de medicamentos que devem ser evitados. Eu acho que nessa história e nessa conversa que nós vamos ter aqui, vai se chamar a atenção também para remédios que você toma até para outros tipos de doenças que você deveria não estar tomando, né? As pessoas vão para a farmácia, compram o remédio que quer, do jeito que quer, e aí a gente tem que ter muito cuidado, porque vai chegar um momento que a gente não vai mais poder comprar nem, como diz o povo, uma dipirona. Vai chegar um momento que você não vai poder comprar nenhuma dipirona. Eu digo no aspecto do quê? De você estar fazendo muitas vezes as coisas de forma errada. Você chega lá e compra o que quer, do jeito que quer, leva para casa, parece que está levando assim uma compra de supermercado. E sinceramente não é assim. Pelo menos eu acredito que não seja. E o Roberto Gomes hoje veio para nos ajudar, cooperar com esse bate-papo, né, Roberto? Para a gente falar sobre a dengue, porém não sobre a dengue. Mas a gente entender por que alguns medicamentos devem ser evitados quando a pessoa está com dengue, né? E aí a gente já quer saber logo quais são os remédios contraindicados e por quê. Bom dia a todos. Bom dia. O uso irracional desses medicamentos pode gerar um risco muito grande. Principalmente aqueles medicamentos que nós usamos corriqueiramente, às vezes para curar um torcicolo, uma dor de baixa intensidade, uma dor aguda, aquela que aconteceu de imediato. Ácido acetil salicílico, o anti-inflamatório, ou o uso inadequado e sem acompanhamento médico de antibióticos, esses anti-inflamatórios à base de corticosteroides, né? Que são os corticoides como prednisona, prednisolona, os anti-inflamatórios naproxeno, ibuprofeno, que é muito facilmente usado, nimesulida, diclofenaco. Esses medicamentos à base desses sais precisam ser evitados, principalmente quando a gente tem uma suspeita de dengue. O ideal é a busca do profissional médico, seu posto de saúde mais próximo da sua casa, para começar um tratamento adequado. A doença, a dengue, ela é causada por um vírus. Então, o uso de antibiótico, nunca. Apenas com prescrição médica. Até o acesso dele, hoje, dentro das farmácias e drogarias, é restrito. A gente precisa de um receituário, precisa ser guardado a cópia desse receituário lá dentro. Então, evitar todas as etapas que a gente coloca como automedicação. Pronto. E aí, quando você fala assim, são muitos remédios. Não são poucos remédios. E muitas vezes você quer evitar ir num postinho, você quer evitar ir numa emergência. Eu acho interessante você perceber quais são os problemas que estão acontecendo, mas eu acho que diante de tantas dengues, diante de dengue no planeta, e se falar tanto de dengue, já sabermos de mortes por causa da dengue, já nesse ano de 2024, principalmente no sul do Brasil, né? E a gente tem visto essa informação chegar constantemente até nós, é que nos fez querer buscar um profissional para falar sobre esse assunto. Porque até um dia desses, você não pode tomar remédio X quando tiver com dengue. Eu acho que não está com muitos anos isso não, está bem recente. Mas de um tempo para cá, esse crescimento de remédios chegou
assim, de uma hora para outra, e a gente sabe que são muitos remédios que existem na farmácia, porque você vai descobrindo determinadas curas, você vai descobrindo alguns remédios que podem fazer bem para determinadas doenças, e aí a gente tem que ter cuidado, porque o que você pensa que resolve um problema X, não resolve outro. E a dengue sempre esteve no planeta de uma forma ainda muito distante dessa cura, desse cuidado todo. E aí o que me chama mais atenção nesse exato momento é que as pessoas talvez não tenham nem noção que tem vários remédios, como a gente pode ver no telão, vários remédios no mercado, mas em compensação as pessoas estão chegando nas prateleiras e comprando de tudo. Eu chego numa farmácia para comprar um item e eu vejo pessoas com cestinhas pegando vários remedinhos. No momento do desespero, de uma febre, de um sintoma, é importante a gente falar sobre isso. Sim. A busca do profissional farmacêutico dentro da farmácia, importante. Dentro da drogaria. Você tem um sintoma que já está persistente, já passou mais de um dia, 2 dias, converse com esse profissional. Por quê? Porque ele vai conseguir fazer com que você não faça a automedicação. O cuidado nesse momento com relação aos sintomas, para a dengue, é o principal. Por quê? Porque a dengue ela é viral, ou seja, confunde-se com gripes, com várias outras coisas, que pode acarretar depois, inclusive, uma doença hematológica, ou mascarar uma doença hematológica, ou acarretar um problema maior, que possa gerar o risco de morte. Quais são os efeitos se caso eu estiver com dengue? Que a gente sabe que cada pessoa responde de uma forma diferenciada, mas a gente já sabe quais são mais ou menos os sintomas, né? Mas se eu tomar um medicamento que não seja adequado, pelo menos um, quais são os efeitos deles assim no organismo? Pode afetar o quê? Vamos lá, eu vou trazer o ácido acetilsalicílico, o AS, que é um medicamento muito simples, muito comum e que todos tomam, às vezes até aspirina, em algumas outras marcas, alguns medicamentos de marca que você nem sabe. Aspirina, Sorrisal, está presente o ácido acetilsalicílico. Ele é um medicamento, é um analgésico, vai tratar a dor. Qual é a base desse tratamento? Ele começa a diminuir a resposta do organismo para um efeito inflamatório. E quando ele faz esse efeito como analgésico, ele começa a propiciar o risco de sangramento. Então, ele, causando esse risco de sangramento, que é uma parte hematológica, ou seja, ele vai confundir a sua resposta sanguínea, ele pode fazer com que um sintoma maior da dengue apareça. Qual é o sintoma, o risco maior da dengue hoje? Ela se tornar a dengue hemorrágica. E hemorrágica já diz tudo, né? E aí é esse o risco. Anti-inflamatórios, vamos dizer, nimesulida, os corticoides. Corticoide, o princípio de uso dele é baixar a imunidade para poder ter uma melhor resposta do organismo àquela doença instalada. Então, você toma um corticoide achando, não, eu já tomei para uma outra doença e vou voltar aqui porque eu estou sentindo sintomas parecidos. Isso não pode ser feito, a automedicação. Por quê? Porque o corticoide baixa a imunidade, diminui a resposta do organismo, a dengue aumenta os sintomas e aí vem também o risco da dengue hemorrágica ou da doença hematológica se propagar e permanecer no organismo durante mais tempo. Quando você fala desses remédios, a gente fala das pomadas também? Não. Os cremes e pomadas, eles já têm uma absorção diferente. Eles só na primeira camada. Tem muitas pomadas que têm corticoide, né? Isso, A gente tem baixa absorção, é um uso local, então a gente pode ser usado. Agora, também é claro que a gente precisa que isso seja acompanhado por um profissional. Se você já faz uso dele e para poder permanecer fazendo uso dessa medicação, procure um profissional farmacêutico, porque você já passou por um profissional médico para o uso daquela medicação. Então, ele faz acompanhamento, faz com que você permaneça, a gente chama de adesão ao tratamento. As pessoas começam a ficar com medo também de vários tratamentos que podem ser colocados, porque acham que vão também ter sintomas mais graves. Existem exceções, por exemplo, pessoas que têm alguma comorbidade ou até mesmo têm alguma doença crônica
e que seja obrigada a utilizar determinados remédios, porque às vezes você é obrigado a utilizar, mas por isso vem aquela importância também de você descobrir o que está com dengue. Nesse momento, como é que fica esses outros remédios? Pronto. Vou trazer aqui pacientes que usam corticoide. Sim. De forma contínua. Pessoas que têm baixa imunidade, vamos dizer, pacientes que têm lúpus ou outras doenças que usam essa medicação. Como a gente falou, ele baixa já a imunidade para poder propiciar o tratamento correto para aquela doença, aquela patologia. Sim. Então, já que ele já faz uso desse corticoide, ele vai ter que lançar mão de uma outra medicação para tratar o sintoma da dengue. Pelo menos naquele momento. Naquele momento. E o principal, busca do seu profissional, do médico que já o acompanha. Por quê? Porque quando ele vai até o posto, ele já tem uma doença instalada, já tem uma doença crônica, já é mais complicado, fica né? mais difícil. Mais um dos motivos para você realmente não se automedicar, né? E não fazer a escolha, já estou tomando corticoide, então pronto, eu vou permanecer com ele aqui. Não, tem que buscar uma alternativa e principalmente começar a olhar os sintomas. Viu nas fezes sangramento ou sangramento gengival, nas fezes ela começa a ficar muito mucosa, presença de muco, acendo alerta. Tem um sintoma parecido com a dengue, acendo alerta. Esse paciente que tem doença crônica, fique mais alerta ainda. Por quê? Porque até o momento, até a gente conseguir ter para todos os pacientes a vacina, que hoje é um grupo específico que vai estar tomando. Por quê? Porque são pessoas que têm maior propensão a uma dengue hemorrágica. É importante a gente falar sobre isso. E uma das coisas que me chamou bastante atenção é que, por exemplo, eu fui uma pessoa, quero falar assim, que tive muito problema de enxaqueca, né? E eu tinha uma necessidade muito grande de alguns medicamentos. Fiz o meu tratamento e tinha umas necessidades, de vez em quando, um Sonridor da vida, algumas marcas, né? E infelizmente a gente fala assim, mas na verdade são efervescentes, né? A gente tomava muitas vezes para eliminar aquela dorzinha. E assim como ele, existem vários outros. E pessoas que vivem com problemas de enxaqueca muitas vezes chegam e acabam tomando esses medicamentos, né? Levam para casa. E realmente eles ajudam, são maravilhosos. Mas aí quando você fala de alguns remédios que não é interessante tomar, a enxaqueca ela pode ser muito bem confundida com a dengue também, né? Como um sintoma de... Como um sintoma da Às vezes dengue. Você pensa que você está com enxaqueca, você não está com enxaqueca, você pode estar com dengue. Pronto. A enxaqueca, ela aparece muito com aquela dor pulsátil, aquela dor que fica permanente, com a dor que incomoda com a luz. As viroses, né? Então, você já está trazendo um sintoma que é muito parecido com a dengue. A dor de cabeça e com a dor no fundo dos olhos. Mas só que quando aumenta essa dor no fundo dos olhos, então a gente usa... vou usar medicamento, por exemplo, o naproxeno ou o ibuprofeno, que é muito usado para a enxaqueca. Essas duas substâncias podem causar o risco de sangramento maior no organismo também. Então, eu tenho sintomas de enxaqueca, mas eu estou sentindo outros sintomas juntos, a dor no fundo dos olhos, a fadiga, o cansaço, a náusea, a ânsia de vômito, combinados, já não é enxaqueca. A náusea até pode ser trazida também como sintoma. Aqueles sintomazinhos, né, de estrelinhas e tudo, mas hoje está tudo muito parecido. E aí o uso desses medicamentos precisam ser sempre acompanhados. Nesse momento, na dúvida e no aparecimento desse sintoma, não usar o medicamento e ir ao posto. E aquela história, hoje nós temos dentro da farmácia profissionais, né, adequados. O seu melhor amigo não é aquele que vai te servir com todos os tipos de medicamentos, mas é aquele que verdadeiramente conversa com você e te diz, olha, isso aqui não é interessante. Isso, o profissional farmacêutico, eles estão nas farmácias e drogarias também para isso, evitar o uso do medicamento irracional e restrito, aconselhar o paciente para continuar um tratamento que já está instalado, não abandonar um tratamento, mas principalmente também para fazer com que ele consiga restabelecer a saúde. Relacionado, para finalizar, essa questão dos remédios ainda, que é muito importante a gente lembrar que você pode estar comprando um remédiozinho e que pode ser um remédio um grande problema na tua saúde. Pode acontecer de não vir a óbito, mas ficar com algum problema, até mesmo sem condição de movimentos no corpo? Sim, sim. O uso restrito desses medicamentos podem agravar os sintomas, como a fadiga, e aí fazer com que outros sintomas apareçam e persistam.
Assim como a chikungunya, as doenças virais hoje que a gente tem, dengue, chikungunya, elas acabam permanecendo durante aí 3 meses, 6 meses, 1 ano. A gente tem já históricos disso. A ciência busca essas informações e consegue identificar que realmente esses sintomas permanecem dessas doenças virais. E pode afetar o cérebro também? Pode afetar o cérebro também. Eu vou colocar com um cuidado, porque às vezes a gente traz a informação e a pessoa fica muito temerosa a um tratamento em função disso. Sim. Então, ainda permanece o uso restrito do medicamento e a busca do profissional. Quais são os sintomas que você precisa ficar em alerta? Qual medicamento você pode tomar? Dores, um analgésico, dipirona e paracetamol. Hoje são os 2 medicamentos de escolha para esse tratamento inicial que acontece com a dengue. Até a chegada de buscar um profissional. Eu não consegui ainda, estou na fila, estou buscando, o posto não está aberto, vou até a farmácia, converso com o farmacêutico, compro um analgésico, qual analgésico? Paracetamol ou dipirona, tomo durante aquele primeiro momento e vou até o profissional que possa diagnosticar. Nada mais do que esses tipos de medicamentos antes de procurar um profissional. Nada mais. Tá certo. Quero agradecer pela sua presença. E muita água, né? Muito Beber líquido, muita água, líquido. muito líquido, muito líquido. Obrigada pela sua presença. Roberto, quem quiser tirar mais dúvidas ainda sobre esse assunto dos remédios, como é que a gente faz? Tem o Instagram, né? Temos Instagram, Roberto.Gomes e Silva, ou o Instagram de onde eu estou vinculado, né, Farmácia Uninasal, e aí a gente consegue tirar as dúvidas da população. Obrigada, viu, Roberto?